Boa tarde. Como vamos passar a nossa tarde? Numa primeira parte agora, pensamos em desafiar quatro duplas, sendo que a última dupla é uma tripla. Como cidadãos, a dupla é sempre uma cidadã com uma instituição, que também somos cidadãos daquele lado, mas representamos uma instituição. Definimos alguns incidentes recentes que poderiam servir numa conversa muito dinâmica de 15 minutos. As nossas colegas já falaram, já prepararam. Podemos abordar e alimentar ainda mais a nossa reflexão à volta da missão, dos valores e como afetam aquilo que fazemos. Houve um outro desafio também que lançamos, praticamente falamos sobre isso com todas as duplas. O que é que uma cidadã pode esperar de uma instituição cultural, mas também o que é que as instituições culturais podem esperar dos cidadãos. E depois, a partir daí, deixamos as duplas livres para gerirem estes 15 minutos da forma que entenderem melhor. Nesta parte não haverá perguntas, vamos ter as 4 conversas seguidas, depois fazemos um intervalo e depois sim teremos um momento aberto para uma conversa com todas as pessoas que quiserem ficar e participar. Parece-vos bem? Boa. Então, passamos para a Mariana Jones e a Aida Rechena. Obrigada. Pronto, arrancar depois do almoço é sempre uma tarefa diferente, não é? Já está toda a gente agitada, com calor. Eu estou a manter o blazer para verem os statements e depois daqui a bocado já vou tirar. Eu sou autora de livros infantis e de livros às vezes polémicos, que a maior parte, ou muitos dos que estão aqui já conhecem. Eu sou autora, eu costumo me apresentar a dizer que sou mãe de 2, madrinha de 4 e autora de livros infantis, nomeadamente o Pedro Gosta do Afonso, que é sempre o título que normalmente toda a gente identifica. E pegando na premissa desta conferência de hoje, de quem somos, não posso voltar ao início desta conferência que a Maria tocou aqui na pessoa que perdemos ontem, o Álvaro Laborinho Lúcio. E eu vou sair daqui para ir ao velório dele. Ele era meu amigo. E não conseguia não começar esta parte por dizer que, pegando nessa pergunta de quem somos e do papel de cidadãos e de organizações culturais e outras, acho que o exemplo do Álvaro Laborinho Lúcio é um ótimo retrato do que eu aspiro ser como cidadã e de como eu gostava que as organizações pudessem ser dirigidas, organizadas. E li muitas coisas que se escreveram sobre ele, muito feliz fiquei, muito comovida. Hoje, quando a Maria mostrou a fotografia dele e começou a falar, eu não consegui conter as minhas lágrimas. O Álvaro foi o meu último recente amigo. Uma amizade de 1 ano, escrevíamos cartas de amor. Há lá coisa mais bonita do que essa. E desde o nosso primeiro encontro e das cartas regulares que trocávamos, o último encontro que tivemos presencial foi em abril, no mês da Liberdade. E ele era mais jovem do que vocês podem sequer imaginar que ele era. E ele escreveu-me mesmo muito e eu ele. Eu escolhi citar-vos umas coisas que ele me escreveu, dirigidas a mim, após tudo o que aconteceu depois de eu ter escrito o maldito livro Pedro Costa do Afonso. Reafirmo aqui para nós, tudo o que te disse para os outros ouvirem. E quero agradecer-te pela simplicidade com que és tão corajosa e pela coragem com que és tão sensível. Assumo mesmo a ousadia de te agradecer também em nome das crianças.
Em primeiro lugar, tenho uma grande admiração por ti. E assim, numa linguagem mais chegada aos afetos, fiquei a gostar muito de ti. Desde logo pela extraordinária capacidade de mostrares, pela enorme extraordinária capacidade que demonstras ter para seres naturalmente simples na embrulhada dos desafios que decides enfrentar. Essa simplicidade, que é uma característica apenas própria dos seres superiores, ressalta logo à primeira vista, pelo que quem te conhece e não está distraído encontra logo campo para dar vida a um robusto prazer de conviver. Escreveu-me outras coisas, mas isto nem sequer é para falar nos elogios, mas para falar na generosidade de um homem com 83 anos, com um currículo invejável, que agora, para além de tudo, era ator e escritor, teve a generosidade de partilhar comigo, sobre mim e aos outros. E isto é uma prova daquelas pessoas que são mesmo grandes, que não têm sombras, que dão caminho. O último recado que ele me escreveu num livro que era para contar a crianças, Marília, ele escreveu-me que eu tinha a obrigação de ajudar a criar um mundo melhor. E por isso vou continuar a vir sempre estes convites que me deixam sempre muito felizes. E homenagear aqui o Laborinho é dizer-me que eu não sei bem quem sou, eu também continuo em construção, mas dizer, e pegando na primeira pergunta que nos fizeram, o que é que um cidadão espera de uma organização cultural? Pois eu até ter escrito estes livros não esperava nada. Não esperava, nem sequer pensava no papel, nas missões, nos valores das instituições. E isto é mais pura verdade. E, aliás, pensava, Serralves, falamos de Serralves, eu espero de Serralves uma programação com conteúdo de expositivo interessante, com os melhores artistas de arte contemporânea da atualidade. Não espero mais, espero as festas do outono, que são muito atrativas, vendem-se bem, não é? Uma imagem bonita, mas não espero mais. Mas também não estava muito preocupada com isso. Mas desde que sou cancelada e boicotada e com as minhas apresentações interrompidas, e desde que tive tanto apoio de anónimos, mas também de instituições, e uma delas, e aproveito para agradecer publicamente, foi a Acesso Cultura, que tomou as minhas dores, que disse que a partir de agora eu não ia sozinha, a luta era coletiva, e isso faz toda a diferença. E a partir desse momento, eu espero imenso das instituições e das organizações culturais, da Acesso Cultura, do Teatro Nacional Dona Maria, que aproveito para dizer que acho que faz um trabalho incrível e que estou muito orgulhosa de fazer um bocadinho parte este ano. E espero do Museu da Resistência e da Liberdade, e espero de toda a gente, quanto cidadãos. E agora acho que passo a bola à diretora. Obrigada, Mariana. Foi muito bom ouvir a Mariana, sobretudo porque ela... Pronto, estamos aqui nesta conversa para falarmos de valores e de missão de instituições, mas ela trouxe a questão dos afetos e das emoções, ao falar do Laborinho Lúcio, daquilo que ele... da amizade que manteve contigo, não é? E daquilo que te influenciou. E eu pus também essa questão dos afetos para a instituição. Eu estou aqui em representação de uma instituição, portanto eu não estou aqui em minha representação, estou a representar o Museu Nacional Resistência e Liberdade, um museu na Fortaleza de Peniche, que é um museu que tem uma missão, tem valores, tem visão, tem tudo isso como qualquer outro museu, mas tem algo mais. Tem a nossa relação com os antigos presos políticos. Podem não ter a noção, mas ainda há muitos presos políticos que estão vivos, pessoas da idade de Laborinho Lúcio, com 80 e muitos anos, que vão ao museu sempre que lhes apetece, e quase todas as semanas há um preso a passear pelo museu, ou leva o filho, ou leva o neto, ou leva os sobrinhos e diz: o avô esteve nesta cela,
O avô recebia as visitas da avó aqui, mas não se podiam tocar, não é? Porque existia uma parede de vidro. Nós fizemos greve de rancho porque a comida era o pior que vocês podem imaginar. Nós gritávamos pelas janelas para a população de Peniche saber que nós estávamos aqui. E essa troca acaba por ser a maior riqueza que tem o museu. Ou seja, é isso que nos dá os nossos valores, que nos dá a nossa razão de existir. Às vezes é algo que até é muito etéreo e que é, como é que eu vou dizer, que nós não conseguimos agarrar e guardar na nossa coleção, porque os afetos não se conseguem guardar na coleção. Não é? Nós fazemos entrevistas, não é? Gravamos as entrevistas aos antigos presos, mas só conseguimos guardar aquele momento da entrevista. Tudo o resto que eles falam connosco, o que apanhamos na conversa, quando eles circulam por ali, perde-se. Porque o ser humano é isso mesmo, não é? Nós também temos esta parte etérea, muito fluida, muito frágil, que desaparece, e desaparece connosco, quando as pessoas morrem, não é? Desaparece connosco. E isso está a acontecer também com os nossos presos. Muitos que passaram aqui, nesta António Maria Cardoso, todos eles referem, quando eu estive na António Maria Cardoso, e quando eles estavam na António Maria Cardoso era para serem barbaramente torturados, né, neste edifício que perdemos para o património cultural, e que é sempre uma dor imensa. Agora, quando eles nos falam e dizem eu subi ao 3º piso e o gabinete de tortura, e agora não temos isso para preservar para as memórias, para as gerações futuras, para as gerações pós-25 de Abril, que estou a ver aqui muita gente que já nasceu pós-25 de Abril, não é? Felizmente para vocês que são novinhos. Mas a nossa missão e a tua, enquanto pessoa, não enquanto instituição, e uma vez porque temos essa crença, que acreditamos que estamos a transmitir esses valores da igualdade, da liberdade, da resistência, igualdade de género, que tu trataste tão bem e que levaste uma tareia, não é em sentido figurado, mas também no corpo, não é, na tua alma, muito grande por causa disso, acaba por ser a nossa missão, são esses os nossos valores, não sei definir de outra maneira. Nós temos uma missão oficial, está no site, está no papel, mas a nossa missão é muito acarinhar os nossos presos, acarinhar já a segunda geração, porque a segunda geração, que são os filhos, já têm 60 e alguns 60 e 70 anos. Estão a perceber? Nós já estamos a perder essa informação. Portanto, mas agora, passando àquilo que as pessoas podem esperar das instituições, eu aí saí um bocadinho do meu papel de diretora de museu e, como cidadã, partilho completamente a opinião da Mariana. Nós, aparentemente, esperamos pouco. Nós não somos exigentes com as nossas instituições. Nós não vamos lá exigir que queremos que participem, queremos que se pronunciem. Já aqui foi dito muitas vezes que as instituições culturais não são neutras. Eu ando a escrever isso desde 2007, porque o meu doutoramento é sobre igualdade de género e eu escrevi, os museus não são neutros, nem sequer nas questões de género, não é? Temos sempre um posicionamento e politicamente também não. Mas, como cidadãos, não estamos à espera. Esperamos que o museu faça uma exposição, que faça uma visita guiada, ou que o teatro faça uma peça de teatro, ou que o cinema nos dê cinema, e paramos por aí. Tu já avançaste mais, porque já tiveste o exemplo que as instituições podem ser solidárias e podem avançar, não é? Mas acho que não quero ficar numa posição confortável de que isso baste, não é? Hoje tivemos vários exemplos ao longo da manhã e eu acho que foi a editora até que falou de querer novos formatos para incluir mais. Eu tenho a sorte de já ter audiolivros e fico mesmo feliz sempre que dá um passo. Não tenho ainda em braille, não tenho e gostava, mas depois também não se consegue tudo. Mas acho que há uma responsabilidade nossa de... Isto a propósito até como fazemos este congresso. Estamos aqui normalmente entre pares, e aqui vou ser um bocado advogada do diabo, mas porque também só pensei agora, que é, por exemplo, a primeira intervenção em inglês. Assumimos que todos falam inglês e percebem inglês, porque normalmente estão aqui pares, mas se calhar, se queremos de facto chegar a mais, se queremos derrubar os muros das organizações culturais, das conferências, das galerias de arte, dos museus, e isso é um papel que não pode ficar só neles.
Acho que nós temos que fazer essa parte de acesso, de querer mesmo o acesso à cultura. E eu também estou à vontade, eu trabalhei muitos anos em galerias de arte contemporânea, na Rua Miguel Bombarda, no Porto, que é uma rua só de galerias de arte. Eu via a quantidade de pessoas que não entram numa galeria de arte porque não sabe se pode, não sabe se está vestido para entrar, não sabe se tem que pagar alguma coisa, acha que não vai perceber nada do que vai ver. E se calhar então nós temos que dar alguns passos atrás ou para o lado para trazer, para voltar aos vizinhos, aos bairros, Eu vou agora abrir um ateliê ao pé de minha casa e estou com aquilo de pintado, o chão, e escrevi assim no vidro com uma caneta posca. Mas que raio de loja vai ser esta? E os vizinhos andam muito divertidos, estão doidos, estão muito felizes de eu estar, porque eu vivo lá há muitos anos, mas quando me perguntam o que é que vai ser, eu explico um ateliê para eu trabalhar, um ateliê para fazer oficinas, para fazer tertúlias à noite, de vez em quando, sobre temas para os adultos poderem vir, a partir de um livro, de um filme. Vai haver sessões de pintura enquanto eu leio, e eles ficam aqui, fazem assim uma coisa no olhar que eu não sei bem traduzir, mas que eu sinto que eles não estão a perceber muito bem o que é que eu estou a explicar, mas estão felizes por eu ir para lá. E eu estou feliz por eles estarem abertos a isso, mesmo que não percebam nada. E essa é uma das coisas que eu gostava muito de fazer, derrubar, quer para a cultura, para a política, porque eu também não sou neutra, evidentemente, mas também não gosto nada destes caminhos polarizados que temos vindo a correr. E é muito fácil irmos para estes caminhos. Minutos antes de entrar, estava a achar estranho porque é que estava a receber mensagens de ódio desde ontem. Porque normalmente recebo muito, mas tenho andado calado já há 4 meses, portanto... Então partilharam comigo algum post de um senhor de marketing digital com uma fotografia minha dos meus livros a dizer: atenção, escolas, este autor está a ir com estes livros, indoutrina sexualmente as crianças. E eu, pronto, já percebi as mensagens de ódio e tenho percebido com este caminho todo, com tantos anónimos, com tantas organizações, que o papel não é só meu. O papel é de todos e não está descolado, como a Aida disse bem, das emoções e dos afetos, porque às vezes a linguagem mais próxima para dizermos a alguém vem comigo é pelas emoções, é pelo afeto, não, sem muros, não é? Sem uma coisa dura. Como já só temos 2 minutos, nem vi as conversas são como as cerejas, mas falaste aqui muito bem da aproximação da comunidade ao teu projeto e agora do ponto de vista da instituição, da aproximação das instituições também à comunidade. Isso é sempre um desafio enorme. E reparem, uma instituição como o Museu Nacional, que é um Museu Nacional, só o peso já é um carimbo pesado, é Museu Nacional, não é? Tem um peso institucional muito grande e parece que não tem grande agilidade, porque vivemos, e tenho aqui colegas meus da Museus e Monumentos de Portugal, percebem que nós vivemos soterrados debaixo de solicitações institucionais, não é? E às vezes essa parte de chegarmos à comunidade, chegarmos às pessoas, de dizer temos as portas abertas, venham, aqui não há medos, aqui é a liberdade, é um espaço seguro, fica um bocadinho relegado para a última tarefa, não é? E disso que estavas a dizer, houve uma coisa que nós conversamos que eu acho que agora era importante lembrar, que é as histórias, não é? Uhum. O que acontece hoje que não acontecia, ou o que aconteceu, mas que é importante relembrarmos. Quando falávamos, lembro-me de perceber que eu tenho um tio com paralisia cerebral. Exato. Porque a minha avó, quando estava grávida há 60 anos, a minha avó do Alentejo... Portanto, no regime fascista. O meu avô estava preso pela PIDE em Caxias. E, portanto, como estava preso, não houve médico para... Não houve médico que aceitasse fazer o parto. Isto era a realidade. E é isso que nós temos que contar às gerações novas. Não podemos voltar atrás, não podemos deixar que aconteça. A nossa questão, e agora só para aproveitar o último minuto, o que é que nós fazemos, Mariana? Quando tu continuas a receber mensagens de ódio, quando eu pela primeira vez este verão, comentava há pouco com aquele amigo ali, ouvi 2 pessoas
com discurso de ódio à porta do museu. Nunca tinha acontecido nos meus 30 anos de profissional de museus. Aconteceu este verão. Cidadãos estrangeiros, de língua espanhola e de língua portuguesa, mas estrangeiros. O que é que nós fazemos? Resistimos, fazemos como os nossos presos que estavam aqui torturados na António Maria Cardoso. O medo paralisa, tu tens que proteger a tua família. Qual é a resposta para isto? Eu acho que resistimos Nós temos sempre. a resistir. Mas lá está, não pode ser individual, tem que ser coletivo. Acho que tem que ser esse encontro que nós temos procurado entre organização e cidadão. Talvez o mix de um Labrinho Lúcio nestas versões todas, que soube encontrar bem. As duas situações, exato. Já acabou o tempo, não é? Muito obrigada por nos ter. Obrigada. Obrigada. Olá pessoal, boa tarde, como estão? Estou muito contente por estar aqui convosco. O meu nome é Laura Falésia e estou aqui com o Daniel Pires, da Maus Hábitos, e vamos conversar um bocadinho sobre a Maus Hábitos, sobre um incidente que aconteceu há 2 anos, 3 anos, na vossa... Não vou dizer associação, não é? Também não vou dizer empresa. Olá, boa no tarde. vosso espaço. Vamos conversar sobre isso e se calhar começamos por relatar o que é que aconteceu. É um facto que é bastante comum. Olá, boa tarde. Sou Daniel Pires, sou responsável pelo Maus Hábitos há 26 anos, fundador daquela casa no Porto, um centro de arte que também faz festas, eventos, bares, exposições e inúmeras coisas. Portanto, acolhemos sempre os mais frágeis, as tribos da cidade, aqueles que se organizam particularmente e que depois precisam de palco. Consideramos-nos como um espaço intermediário, que estamos naquela zona cinzenta que é tão importante hoje em dia, que está a desaparecer, que é o espaço do erro, o espaço do encontro, o espaço onde as coisas não têm que ser perfeitas e o espaço onde podemos ensaiar e podemos brincar ainda um bocadinho uns com os outros. E o caso em questão tem a ver com um cliente, 2 clientes que se agridem com as questões de género. Não vou repetir o que eles disseram, porque Insultos homofóbicos. Não vou voltar a criar insultos, mas um deles disse: se não estás bem nesta casa porque não te identificas com quem cá anda, não venhas. E isso foi disputado uma violência. Temos os nossos seguranças, que há muitos anos são os nossos seguranças, demoramos imenso tempo a encontrar aquelas pessoas para estarem dentro de portas e estão connosco há pelo menos 9 anos. Não é normal, porque queremos que o nosso espaço, que tem festas à noite, seja um espaço absolutamente seguro, onde as pessoas que lá estão também estão a cuidar das pessoas que lá vão, daquelas que lá circulam. Temos uma espécie de mediador da noite, uma pessoa que está atenta, só está a ver a abordagem das pessoas umas com as outras, se vê uma pessoa mais fragilizada. E, portanto, nesse caso, os seguranças fizeram o que é típico fazer, que é fazer o protocolo de segurança, que é pôr na rua o agredido e não reter mais do que 15 minutos internamente o agressor, porque depois de 15 minutos isso é considerado sequestro e, portanto, nós não temos o direito de o fazer. E o que acontece é que esse cliente que foi para a rua ficou na rua à espera dos amigos. E, entretanto, quando o agressor sai, não só tinha tido uma sessão de violência interna, também teve outra na rua. E, portanto, e depois gerou toda uma controvérsia relativamente. O Maus Hábitos não trata bem os seus clientes, não protege, e tendo nós todas as bandeiras possíveis e imaginárias, todas as cores possíveis e imaginárias, e acolhemos todos da mesma maneira, ficámos bastante perturbados com as mensagens e tentámos de alguma forma responder.
respostas estas foram feitas de uma forma, tive que as rever, porque já foi há 2 anos, e efetivamente nós também, como estavam aqui a falar, falámos com o coração e com a razão, evidentemente, mas como estamos dentro das coisas, somos aquilo, está no nosso DNA ser assim, respondemos de uma forma clara e mudamos realmente o protocolo. Então, o protocolo neste momento, no caso de acontecer uma coisa deste género, é feito ao contrário. O agressor vai para a rua e o agredido fica dentro de portas até fecharmos a casa e sai com a equipa que está dentro de casa. Portanto, isso foi a mudança que para nós foi paradigmática e que continuamos a fazê-la e efetivamente funciona. E sim, aí toda a gente se sente protegido. E num dos comunicados que lançamos, dissemos isto é a nossa casa, é a casa de todos, e se realmente não estás bem, é porque não estás bem connosco também, porque nós fazemos parte desse todo. Não sei se tens isso aí. Sim. Não, eu ia perguntar, o Maus Hábitos é um espaço particularmente seguro para pessoas LGBT, é um espaço de referência, não é? E então aquilo que uma cidadã como eu, que sou uma mulher queer, espera do Maus Hábitos é segurança e representação. Portanto, se eu ali estiver, se eu frequentar, eu espero ser ouvida ainda antes de falar, eu espero ser percebida ainda antes de ter que me expressar. E eu queria saber como é que as pessoas LGBTQIA+, que trabalham na Maus Hábitos foram ouvidas também depois desse incidente, como é que a voz delas foi incorporada na vossa mudança de protocolo, diria assim. Não, efetivamente foi todo um debate, e foi um debate bastante intenso. Eu posso dizer que neste momento 80% da população que trabalha para os Maus Hábitos é LGBT. Portanto, essa assunção não é uma coisa para que aceita-se quem vem de fora. Não, estamos dentro, estamos completamente dentro, somos nós. E isso é muito importante. Independentemente disso, cada pessoa, pertencendo a qualquer que seja o clube, tem a sua identidade, tem a sua diversidade. E eles foram pondo em cima da mesa essas coisas todas. Como é que se não deve fazer, o que é que se deve fazer, vamos criar uma sala de pânico, vamos criar um espaço de acolhimento, vamos meter, e já pusemos nas paredes, informação com o número de telefone, se estás a sentir que alguém te está a assediar ou que estás a sentir importunada, por favor, manda uma mensagem para este número, liga a esta pessoa e efetivamente essa questão interna funciona. E diria que, e tenho muitos amigos com filhos com idades para poderem já ir aos Maus Hábitos, e se não têm, eles vão. Eu não disse isto, mas efetivamente eu digo, se os vossos filhos querem ir aos Maus Hábitos, vocês deixem ir, porque realmente é dos poucos sítios na cidade que há segurança. Onde as pessoas, desde a pessoa da porta, desde a pessoa do bar, onde quer que esteja, estão atentos a esse público, a essas pessoas. Faz parte da nossa força e por isso acolhemos tantas tribos jovens, pessoas que se estão a iniciar. A pandemia foi absolutamente brutal para essas pessoas. Eles perderam 2 anos de experiências que estão a recuperar. Sente-se claramente que existe um problema de saúde mental presente, sente-se claramente que há um excesso de consumo de drogas que não estão de todo controladas e, portanto, é muito importante eles irem a sítios que efetivamente têm total e absoluta consciência destas situações e, portanto, que passem os seus rituais de iniciação em espaços como este. E é o que eu digo isto claramente, tenho uma filha de 9 anos e, portanto, compreendo o que é 2 miúdas saírem sozinhas para ir a um sítio ou uma mulher sozinha sair à rua para ir a um sítio que se vá sentir segura e protegida. Eu suponho que há 2 anos a vossa missão, a vossa visão e os vossos valores eram mais ou menos os mesmos que são hoje. No entanto, o protocolo mudou de forma
suponho eu, também a refletir esses mesmos valores. Mudou alguma coisa em termos de visão da organização? Não mudou? Como é que... Mudou bastante porque fizemos aqui um processo de aceleração de formação interna. De aceleração? Formação. Formação. Aceleração da formação das pessoas que lá trabalham, para que elas estejam realmente muito mais atentas. Seja uma tipologia de comportamento relacionada com o consumo de droga ou outro, sejam as questões do assédio. Há imensas questões. Estou a falar aqui da economia da noite. Eu não sou um grande frequentador da noite, já não, mas já o fui. Mas há muitos sinais que temos que estar muito atentos. Existe um fenómeno de pessoas que vão tentar minar as bebidas das outras pessoas, principalmente raparigas. E, portanto, há todo um cuidado que nós dizemos, não largues o copo num sítio qualquer, tenha atenção. Todas essas coisas estão todas aí. Sei que temos aqui muitas mães que têm crianças e que têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes ou já na vida, e isso está a acontecer. Está a acontecer bastante. Portanto, acho que não devem ser impedidas de sair de todo, mas têm que ser alertadas realmente para os perigos que aí estão. Como é que isso reflete a vossa missão e os vossos valores? Se calhar podes falar um bocadinho sobre eles? Sim, posso. Eu tinha tirado até umas notas porque realmente não é uma coisa que a gente vai falando. E hoje, até falando com a Maria, disse, eu vou alterar completamente a missão dos maus hábitos, porque isto já começou, o workshop começou hoje e, portanto, vamos alterar isto. Nós chamamos-nos a nós próprios como um espaço híbrido de encontro entre as tribos urbanas, de um espaço onde as comunidades se encontram e são ligadas através das artes e muito especialmente através da música. E queremos ter um espaço de encontro que seja o mais democrático, uma democratização cultural, para haver também uma democratização emocional, ou seja, um espaço onde realmente tem que haver empatia. E é uma coisa que eu sinto que está a faltar imenso nos dias de hoje, é a empatia. É saber escutar o outro, saber estar com o outro, ver e absorver um pouco. As coisas estão extremamente polarizadas. Há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, e agora estava aqui a falar também sobre isso, quando montei os maus hábitos, estava tudo em guetos. Já era assim. Os espaços eram um espaço para os gays, era um espaço disto, era um espaço daquilo. E nós, de uma forma holística, tentámos juntar todos, tirar essas pessoas desses palcos e trazer para um palco onde existia uma comunidade, existia um público heterogéneo. E hoje em dia estamos a voltar exatamente ao oposto. As coisas estão-se a polarizar. Há espaços para tudo, um espaço que trabalha o pós-colonialismo, o espaço que trabalha as questões de género. E dentro do género, uma variedade extraordinária de variações. Portanto, está tudo a ir para as periferias e o centro está-se a esvaziar. E realmente estamos a criar aqui um círculo, não estamos a criar uma força, não é? Só se dermos todas as mãos. Se calhar o centro está a ser ocupado. Como o símbolo que vimos no princípio, não é? Temos que dar as mãos a todos para isso se tornar uma coisa mais forte. Se calhar o centro está a ser ocupado por pessoas com as quais nós não queremos estar. É óbvio. Como todos os centros são muito poderosos, eles querem sempre o centro, não é? E ainda para mais, há uma situação que nós estamos a avaliar agora e que pelo menos eu estou a sentir, é que pela primeira vez o poder e o saber estão a separar-se. Nós tivemos durante muitos anos esse encontro de ciência e poder e neste momento a tendência é que se esteja a separar. Portanto, temos que ser bastante inteligentes para não deixar que isso aconteça. Porque o que estamos a ver nos Estados Unidos, estamos a ver esses lobos todos que dominam essas economias ditatoriais, é isso que fazem. Portanto, separam o poder de saber, diluem. E nós estamos a ter um bocadinho isso. Nós ainda estamos, a Europa, espero, eu ainda sou europeísta e acredito que nós vamos encontrar uma solução. Dentro do maus hábitos, no que me compete e o contexto que eu tenho, que é a rua onde ele está inserido, a cidade onde ele está inserido, nós tentamos fazer o que melhor sabemos
para impedir que isso aconteça à velocidade que parece que tudo à volta está a dar a entender que tem que acontecer. O nosso tempo acabou de terminar. Muito obrigada por nos terem ouvido. Obrigado. Então, olá, boa tarde a todas, todos presentes. Antes de começar aqui, que já quebrando o que a gente tinha combinado, eu quero propor um exercício, quero que vocês se olhem. Olhem a sala. Vejam como ela está composta. Existe um recorte, né, de gênero, de raça, de etnia. Acho que esse é um exercício que eu faço sempre quando eu chego num lugar. Então, eu só estou passando para vocês o que eu já faço no meu dia a dia. Eu sou a Joyce, eu sou atriz, eu sou pesquisadora, enfim, educadora. E estou hoje aqui nessa conversa com a Manuela. Aliás, obrigada pelo convite, Maria. É muito bom encontrar alguém que está numa confluência, né? E é mais tranquilo de conversar quando a gente está no mesmo caminho. Mas também é importante conversar quando isso não acontece. Mas aqui eu me organizei com perguntas, né? Então, para não deixar o tempo se esvair. Então, é o seguinte: uma coisa que une tanto o meu trabalho quanto o trabalho da Manuela é esse ciclo, né, de conversas que aconteceu no Museu de Figueira da Foz, Museu Municipal Santos Rocha, que chama Confrontar o Legado Colonial no Museu. E minhas práticas artísticas e pedagógicas também operam nesse sentido, né, nessa mesma perspectiva. E a gente sabe que falar do passado colonial português continua a ser um tema sensível, para não dizer outra coisa, e evitado em diversas esferas, em diversos contextos, né? Desde os manuais escolares, né, e eu faço sempre essa ressalva, lembrar que o Conselho da Europa, em 2018, faz um apelo para Portugal rever a forma como conta o seu passado colonial nos manuais, e depois esse apelo é refeito em 2021, mas não só nos manuais. Isso está presente nos museus, está presente nas ruas, nos monumentos, enfim. Então, eu gostaria de te perguntar, não apenas quanto representante institucional, mas também enquanto pessoa, porque eu acho que a gente esquece que quando a gente está falando de instituição, a gente está falando de pessoas, né? E por isso também fiz esse convite nesse começo. Como esse ciclo de conversas... já me perdi aqui na pergunta, vamos lá. Então, é isso. Enquanto uma mulher portuguesa que viveu nesse contexto e também enquanto representante institucional, que aprendizagens, que resultados, que transformações mais significativas têm emergido desse ciclo de conversas, né? Explicar também o que foi esse ciclo de conversas e o que isso te mudou, o que isso te afetou. A gente falou de afeto aqui. Vou tentar, então, dar resposta. Boa tarde a todos. Para começar, e antes de começar, muito obrigada, Maria, por este convite. É um prazer estar aqui. É um desafio também vir falar sobre este assunto. Queria agradecer também a todos os oradores que estiveram antes e a partilhar estes temas tão interessantes. Eu estou aqui, perguntas-me como mulher como é que isto mudou, mas eu preciso de ir atrás, porque eu estou aqui em representação de uma instituição, não é? Eu sou responsável pelo Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz, responsável, não diretora, porque se bem que posso ter mais ou menos as mesmas funções, não tenho, se calhar, nem o mesmo ordenado, nem as mesmas, nem a mesma categoria, porque é um museu municipal. Apesar de tudo, trata-se de um museu municipal que não tem este lugar. Para além disso, sou responsável também de uma divisão grande, com núcleos e com o património, o que me faz desfocar completamente de trabalhar só o museu, mas vou fazendo o meu melhor.
E o que aconteceu, o que se passa neste momento e o que me traz aqui hoje em representação do museu, é esta exposição, ou eu gostava mais de lhe chamar intervenção, que foi feita numa exposição temporária de uma coleção de etnografia proveniente de contextos coloniais. Pronto. E ela resulta de um projeto, que não é, portanto, um projeto do próprio museu, é o museu a abrir-se para um outro projeto universitário, que é o projeto Transmate, organizado pela Universidade de Évora, tem como coordenadora a doutora Elizabeth Pereira, obrigada. Isabel Pereira era a antiga diretora deste museu. Pronto, Elizabeth Pereira, a quem eu ficarei sempre grata por nos ter trazido este desafio para dentro do museu, mas que nos trouxe, também nos trouxe um problema. Mas é um problema que estamos a tentar ultrapassar diariamente. E o problema é esse, é que estamos a mexer com uma exposição e com uma atitude e com uma forma de estar no museu e perante aquelas coleções que era uma forma muito fechada. Tenho de o reconhecer, não é? O museu tem 132 anos de idade e, portanto, passa por todo este período. O fundador do museu traz para este Museu da Figueira uma grande coleção de peças de Angola, Timor, Brasil, uma série de territórios colonizados, pronto, tenho de dizer, e nós temos ali uma coleção que se chama coleção etnográfica, não é uma coleção colonial, é uma coleção etnográfica. E parte dessa exposição parte dessa coleção foi investigada por este projeto Transmate. E é esta investigação que traz à luz da informação que temos no museu muitas outras realidades que eu penso que ou eram desconhecidas ou estavam silenciadas, nomeadamente através desta metodologia que é o Provenance Research, portanto, estudar a proveniência, os atores e os caminhos que estas peças fizeram. Eu trabalho neste museu há 24 anos, 23, para não parecer muito velha, 23, 22. Estou como responsável do museu só desde 2022 e posso partilhar que nunca tive uma relação tão próxima desta coleção como tenho agora. Mas foi este projeto Transmate que me abriu os olhos. E abriu-me os olhos para uma realidade que é que eu estou aqui a tentar passar, é que aquela coleção não são as peças que estão expostas, é também tudo aquilo que lá não está, que foi silenciado ao longo do tempo. Mas mais curioso é que ela já falou mais. No final do século XIX, quando o próprio Santos Rocha, fundador desta instituição, trouxe as peças e as mostrou, tinha alguma informação, dizia qual era a proveniência, em algumas como é que tinham chegado a nós, umas que tinham sido alvo, bom, não quero estar aqui para já dizer os termos usados, porque ele não usou se calhar os termos corretos, mas dizia que eram provenientes de um conflito com um território, algo assim. E ao longo dos anos em que o museu foi evoluindo, vou ter que pôr entre aspas este termo, nós fomos também anulando esta informação. E quando eu chego perto da coleção, o que eu vejo é peça em madeira, Angola, século XIX. Pronto, é o que está. Em português só, ainda por cima. Este projeto Transmate, como estava a dizer, veio-nos trazer e dar luz a outras histórias, outras narrativas que me interessaram imenso. E este projeto culminava com uma exposição. E toda a equipa interna que ajudou na investigação desta exposição foi colaborando e foi doando e foi partilhando alguma da informação que tinha, graças também à metodologia de estudo do próprio Santos Rocha. Ele era muito metódico, era advogado, era jurista, aliás, não era advogado, era jurista. E ele era muito metódico e muito disciplinado com a informação, portanto, deixou-nos mesmo muita informação sobre estas peças. Mas, conforme vos digo, nem toda foi colocada ao público. E, há páginas tantas deste projeto, quando estávamos a preparar a exposição, que estava a correr muito bem, começámos a perceber que havia dois caminhos. Havia um caminho que olhava para esta exposição
e para estas peças como peças resultantes de uma análise comparativa com objetivos científicos, e entra no museu com objetivos científicos, portanto tem essa razão de estar, e depois havia toda a outra parte resultante deste projeto Transmate, desta investigação, que nos vai trazendo outras histórias e outras narrativas que já nos diziam que não foi bem assim. Elas, se calhar, chegaram por processos em contextos de conflito, contextos de guerra, houve um saque. Quando se começa a utilizar estas palavras, começa a haver confusão no próprio museu. Portanto, o primeiro problema com quem eu me deparei foi interno. É dentro do museu que começam a surgir os primeiros obstáculos. Eu não posso deixar de dizer que tenho um enorme respeito por toda a equipa que está no museu. São pessoas incríveis, que sabem muito, tenho uma equipa multidisciplinar também. O museu ganha muito com isso, mas é uma equipa de gerações. E, portanto, eu consigo mais ou menos hoje perceber que tenho ali dois caminhos. E ainda hoje falava-se aqui que as pessoas não podem ser neutrais, não é? A neutralidade é uma não atitude, é uma não opção. Eu sabia muito bem o caminho pelo que queria ir, mas eu não o posso fazer sozinha, não é? Porque eu preciso da equipa para trabalhar, e a equipa faz parte do museu, e eu também faço parte do museu, e somos todos, e temos de trabalhar todos em conjunto. Percebi que a minha equipa tinha alguma dificuldade em deixar entrar estudos que viessem de fora. E percebi que a maior parte das informações que estavam em falta estavam nos estudos de fora. E, portanto, percebem, para não estar aqui também a amassar-vos muito, houve aqui realmente esta questão um bocadinho delicada de gerir. Como é que eu vou fazer isto? Eu quero muito ir pelo caminho certo. E tenho a certeza que o caminho certo é ir buscar a informação que está em falta. Mas o ir buscar a informação que está em falta faz-me, e foi disso que eu depois fui acusada, faz-me, que termo é que eu hei de usar aqui? Denegrir, errado, faz-me, vou corrigir, fugiu-me outra vez, vou corrigir, faz-me, agora faz-me, pois, certo, mas falta-me, portanto, isto faz-me perturbar, pronto, é isso mesmo, vai perturbar a dinâmica. Não só da equipa, reparem, mas também, eventualmente, do caminho político que este museu teria ou não que seguir. Por sorte, e muito embora tenham saído algumas questões mais controversas sobre esta situação, eu sei que a Maria me quis proteger um bocadinho de falar desta situação, mas acho que estamos entre colegas, ninguém vai dizer que eu disse isto, senão eu digo que não. E a verdade é que politicamente eu não houve esse limite, como muita gente pensou que tivesse havido, não houve. Houve um afastamento da parte do Executivo, mas não foi dizer que eu não podia fazer. Aliás, eu ouvi uma coisa que eu gostei muito, do Executivo, foi dizer que o Executivo entende que os museus têm uma certa liberdade intelectual e que, portanto, num país democrático e numa cidade democrática, fazemos o que achamos, desde que haja unhas para isso. Epá, eu adorei ouvir aquilo. Unhas eu já tinha começado a fazer, não é? Já dá. E agora era avançar. Se ele me está a dar esta capacidade e esta liberdade intelectual, se eu estiver munida de pessoas que realmente consigam argumentar e sustentar o que está a acontecer e o caminho que queremos tomar, então acho que o caminho é este. Nós não podemos trabalhar estas coleções sozinhas, porque aquela peça, os objetos não são os objetos que ali estão, é toda a história e todos os significados e simbolismos que estão atrás dela e que nós não conhecemos, porque nós não conhecemos a cultura africana nem a cultura timorense e não tivemos nenhum africano nem nenhum timorense a trabalhar connosco. E, portanto, parte logo do princípio que há ali silêncios que têm de ser recuperados. E daí até chegar aqui, levei algumas bufetadas, não é? Por trás, pela frente, como disse, começaram por dentro, eu acho que por dentro as coisas já consegui mais ou menos
encontrar o caminho no exterior. Para o exterior vi que também houve algumas críticas, especialmente dos nossos alunos da Universidade Sénior, que são alunos já com alguma idade e que vivem e que têm uma interpretação diferente, mas recebi hoje, e também queria partilhar isto e para ir ao encontro daquilo que disseste, recebi ontem um e-mail que me deixou muito feliz do Plano Nacional das Artes, de um professor da Direção Regional, intermunicipal, acho eu, do Plano Nacional das Artes, que nos parabeniza por esta exposição e que se quer juntar a nós, porque quer, juntamente connosco, trabalhar as escolas e, de uma vez por todas, responder a isto que falamos, que os manuais escolares as escolas já não podem falar do nosso passado colonial como falam, e os manuais escolares também não. Temos de alterar e temos de ir procurar essas narrativas plurais e deixar falar o outro. Só porque o tempo já está Pois assim. é, Não, dois pontinhos só. Né? O denegrir que a gente falou aqui é porque a gente estava conversando ali no almoço sobre o quanto nos falta até vocabulário para falar sobre algumas questões e o quanto o nosso pensamento se dá a partir da linguagem. Então, eu tenho uma lista negra maravilhosa que começa com Elza Soares, depois vem a minha mãe, depois, enfim. Então, a hora que a gente mudar também a forma de ver a linguagem, talvez a gente mude a forma de pensar. Então, quando falas que a primeira dificuldade que encontraste foi dentro do próprio museu, acho que estabelecer essa linguagem, esse vocabulário comum, começar do começo, não sabemos, não temos uma pessoa africana para falar da história africana, não temos uma pessoa timorense para... Vamos buscar. Então, assumir esse lugar enquanto instituição de não sei, me falta palavra. Como dizer? Buscar ajuda. Que palavra eu falo agora? Eu acho que esse é um papel que pessoas e instituições precisam ir nesse caminho. Assim. A gente teria muito para falar aqui, né? Mas o tempo acabou. Obrigada. Pena. Obrigada. Desculpem, nós tínhamos isto mais bem combinado, mas depois no momento as ideias mudam. Obrigada por estarem aqui connosco. Eu sou a Rita Tomás, sou do Teatro do Bairro Alto e desta empresa, a EGEAC, que é a empresa que gera também este espaço. Estou aqui com a Shad Wadi. Sim, olá. O meu nome é Shad Wadi. Pronto, eu estava a dizer que eu tenho dificuldade em apresentar-me, mas normalmente eu digo só palestiniana entre outras possibilidades e que viajo entre vários trabalhos, porque como a maior parte das pessoas que trabalham na área da cultura, digo, eu exerço a minha liberdade no que faço, entre a escrita, curadoria, investigação, que é outra forma de dizer que sou precária, dizer precária de uma forma mais romântica. E eu sou a Beatriz Vasconcelos, também sou do TBA, mas na verdade nem eu nem a Rita estamos cá como representantes do TBA ou da EGEAC, desta empresa, mas sim como duas pessoas que estão ligadas a um grupo de trabalhadores e trabalhadoras culturais que criaram um grupo que se tem vindo a manifestar nos últimos 2 anos pró-Palestina, um grupo que temos chamado Cultura é Resistência, mas não é que seja propriamente o nosso nome ou título, mas é, vamos dizer que é a frase pela qual nos temos regido. Sim, portanto, o problema que vocês têm aí, na verdade, não é essa a definição. A nossa definição é um coletivo, não é? E um coletivo não tem representantes, nem tem... É muito mais orgânico e, por acaso, nós somos as voluntárias que tiveram a disponibilidade para vir aqui conversar com o Shad. E estamos a seguir muito aquilo que a Maria nos propôs enquanto
ponto de partida para estes 15 minutos e é justamente endereçando uma questão à Chad que se reflete um bocadinho sobre este grupo e o trabalho que temos estado a fazer, que é o que é que uma cidadã deste país pode esperar das organizações culturais em relação à situação na Palestina? Eu primeiro queria agradecer a Acesso Cultura e a Maria para termos juntado, porque somos pessoas que temos lutas em comum, mas nunca conhecíamos antes deste momento pessoalmente. Portanto, também obrigada para juntar-nos, que também é o objetivo destas lutas, estarmos lado a lado, e agora estamos mesmo. E também queria, antes, dizer que é importante trazer a Palestina, especialmente hoje, no momento em que toda a gente pensa, porque o Trump disse que já está tudo resolvido, já disse a palavra-chave, paz, que não é uma palavra muito difícil para o povo palestiniano, porque sempre traz mentiras, traz promessas que não acontecem, e agora volta a isso, e na verdade nós estamos a ver que desde o cessar de fogo, a atividade militar israelita continua na Palestina, portanto não houve cessar fogo, e que, por exemplo, só esta semana os reféns palestinianos que estavam na prisão israelita estão a regressar. Só esta semana foram 44 pessoas aprisionadas na Palestina. Portanto, aquilo que entregaram estão a trazer de volta, e há coisas que não há bombas muito a caírem por cima de casas em Gaza, mas há demolições de casas neste momento mesmo, ir demolir casas. Portanto, continua tudo praticamente igual, só que a única coisa que aconteceu é que o mundo virou a cara da Palestina e já não se fala da Palestina, e por isso que eu acho que é importante continuamos a falar e continuar a falar daquilo que está a acontecer, como por exemplo aquilo que aconteceu no Knesset israelita, que é aprovar, anexar a Cisjordânia, que pode ser tão ou mais perigoso do genocídio. Portanto, também queria dizer que Palestina não é só a causa do momento nos últimos 2 anos, tem sido historicamente também uma causa do momento que eu acho que nós não deve deixar de ser, e por isso que eu, para mim, queria dizer o que é que eu espero das instituições culturais em relação à Palestina, não só porque é só palestiniana, não só porque os últimos anos têm sido mais mortíferos que toda a história da Palestina, mas também porque é preciso não esquecer da Palestina ao longo do todo o tempo, ao longo dos últimos 77 anos, ao longo a minha história de colonização começa muito antes de eu nascer, portanto, não é agora, nem deve terminar agora. E acho que, na verdade, está muito difícil. Está difícil viver a vida, está difícil testemunhar um genocídio, está difícil continuar a viver enquanto estamos a ver o que é que estamos a ver. E que se nós não temos a arte e a cultura ao nosso lado, como é que se podemos viver? Se nós não podemos imaginar uma vida mais justa, uma vida melhor, como é que nós podemos continuar? E por isso que eu espero das instituições culturais, primeira coisa, permitir-me imaginar a liberdade. E eu acho que isso não tem a ver comigo só por eu ser palestiniana, mas também com todas nós, e por isso que eu acho que vocês tomaram estas iniciativas, que eu acho que vocês vão falar. E, portanto, quando eu espero que a programação das entidades culturais falam da Palestina,
também tem a ver com a cultura palestiniana e a arte palestiniana está numa sala à prova de som já há muito tempo. Não há saídas, não há entradas, mas também há sistematicamente ataques contra as instituições culturais, como é que nós tínhamos visto ultimamente contra o Teatro de Liberdade, por exemplo. E por isso que ter uma programação relacionada com a Palestina é criar um bocadinho de equilíbrio no mundo, é criar um bocadinho de trazer também justiça quando há uma programação relacionada com a Palestina. E queria que também o painel, antes de nós, falou da linguagem, que é para mim também outro assunto muito importante. Que linguagem utilizar? E por isso que para mim, esta linguagem, quando também falamos de maneira de linguagem que algumas entidades utilizam, de linguagem de amor e da paz, que pode ser prejudicial para a causa palestiniana. É preciso uma ética do amor, não é uma linguagem de amor, que é muito diferente. E, portanto, para mim, há muita linguagem que traz esta retórica de dois lados. E não há dois lados. Há um ocupado e um ocupante. Há um oprimido e opressor. Há um colonizado e colonizador. E, portanto, aí não podemos falar de viver em harmonia, os dois lados dentro de um festival possam viver em harmonia. Um opressor e um oprimido não querem viver em harmonia, não podem viver em harmonia, não podem amar durante uma semana dançando juntos. E, portanto, para mim também é importante chamar as coisas pelo seu nome. Quando há um genocídio, é justiça e dizer que está a acontecer um genocídio, utilizar as palavras certas, não fugir das palavras como genocídio, não falar, por exemplo, conflito, que é algo que eu própria utilizava esta palavra. Não há conflito. Não há dois lados em conflito quando há uma situação de genocídio, quando há uma situação de opressão. E, portanto, para mim também utilizar a linguagem certa não tem nada a ver com uma coisa que trazer termos dramáticos como genocídio, como limpeza étnica. É trazer justiça. É chamar as coisas pelo seu nome. Não é uma coisa simbólica. É nós participarmos em não sermos cúmplices com o que está a acontecer, porque a cumplicidade também acontece muitas vezes pela linguagem que nós utilizamos, da maneira que nós falamos. Trazemos também violência à vida das pessoas que sofrem do genocídio quando não falamos, utilizamos as palavras certas e, aliás, como diz um historiador israelita que eu gosto, Ilan Pappé, ele diz, assim nós participamos na ineficácia da diplomacia, quando as instituições culturais não utilizam a linguagem correta. E pronto, e já falaram disso, como é que se utiliza a linguagem correta. Sempre também ver como podemos fazer. E queria também dizer que eu sou defensora também do boicote cultural, que é um assunto tabu, que as instituições culturais têm dificuldade em falar deste assunto em Portugal, embora não seja o caso em outros lugares. O boicote cultural tem a ver com um movimento do boicote de desinvestimento de sanções, que é um movimento geral que começou com o apelo da sociedade civil palestiniana, que quer fazer o mesmo que se fez na África do Sul para acabar com o apartheid, que isolar o Estado israelita já estamos... estou a falar muito? Então eles ainda têm que falar as duas. Então, eu vou parar e vou continuar depois a dizer que nunca imaginei que estamos assim, mas queria só fazer uma pergunta a elas. Então, a minha pergunta é sobre esta organizar-se pela Palestina, que é outra coisa que se espero
das organizações culturais, que para mim a arte e cultura é um lugar neste momento controlado também para financiamento, para poder. Portanto, há aqui uma questão que no vosso caso, que quando uma organização cultural não toma posição pública sobre as situações críticas da atualidade, neste caso o genocídio, que não é uma questão da atualidade, como é que eu disse, e como é que foi dito de manhã, há 77 anos, qual deve ser o papel das trabalhadoras e as pessoas que colaboram diretamente com estas instituições? É impossível ser sucinta, mas eu vou tentar. Nós somos uma tripla, não se esqueçam. Nunca imaginei que estamos... Eu acho que o papel das trabalhadoras e trabalhadores em particular destas instituições culturais, é fazer tudo o que esteja ao seu alcance. É perante um genocídio. Não fazer, não falar, não trazer o assunto à baila é anuir, é de alguma forma contribuir para a legitimação de uma prática contínua, e isso parece ser, ainda por cima, o discurso hegemónico, culturalmente hegemónico, porque há medo de represálias, porque há uma confusão ou falta de clareza sobre qual é que deve ser o papel da cultura e da arte na vida das pessoas, mas para mim, em particular, é absolutamente claríssimo. Eu tenho, se calhar, a sorte de trabalhar num espaço cuja missão diz é para apresentar projetos performativos emergentes e, acima de tudo, pessoas que não tiveram historicamente a oportunidade de o fazer, de contar a sua história, de dar a sua voz. A causa palestiniana é absolutamente isto, hoje, mais do que nunca, e, portanto, é claríssimo, ou seja, não preciso de ninguém verticalmente na minha hierarquia que me diga, a própria missão diz-me, tu tens a possibilidade de o fazer, e eu acho que tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que sentem exatamente a mesma coisa. Ainda para mais quando nós fomos assistindo a uma série de outras organizações internacionais, festivais, artistas, editoras, todo o tipo de organizações que se posicionaram publicamente. Portanto, é uma discussão interna, neste caso o TBA, porque só posso falar do TBA, que nós tivemos muitas vezes e que depois acabou por ser precipitada por um acontecimento em que a Câmara Municipal de Lisboa propõe ao Cinema São Jorge acolher uma festa cocktail de uma embaixada de um Estado que, para mim, está a cometer crimes de guerra, uma festa cocktail para celebrar justamente o início da ocupação desta violência neste território. Isso significou que precipitou, se calhar, este tipo de ação e reação que depois a Beatriz vai falar melhor, porque pareceu-me absolutamente um dever alertar as nossas chefias e a nossa hierarquia, o nosso Conselho de Administração, que isto não é bem, a história vai julgar-nos, e, acima de tudo, mostrar solidariedade com os trabalhadores e trabalhadoras que naquela noite tiveram que ir trabalhar, mesmo não concordando com nada do que estava a acontecer. E é um bocadinho aqui que começa o nosso papel. Começa ali, mas precisamente nunca foi um objetivo nosso parar ali, e, entretanto, já tivemos uma segunda, vou-lhe chamar manifestação, não encontrando melhor palavra para isso, em julho, a propósito do Europride, e agora, com a Reentrée, voltamos a iniciar este exercício de manifestação, não é? E de apoio à Palestina, sendo que para nós era muito claro, e quando digo para nós, não digo trabalhadoras do TBA, não digo trabalhadoras da EGEAC, digo sim para nós, pessoas que trabalham na cultura em Portugal, que não conseguem continuar a assistir a um silêncio que não pode perpetuar. Se as nossas direções artísticas, se as nossas tutelas, se as nossas chefias decidem que não podem tomar posições, que seja pelos motivos que forem, seja porque não é no seu âmbito de ação o que considerarem, para quem trabalha numa instituição cultural que tem uma missão de falar com as pessoas, de permitir imaginar, de permitir criar outros universos, outros imaginários, então faz parte da nossa responsabilidade, efetivamente, enquanto equipas que trabalham em cultura, de tornar isso visível, de dizer não em meu nome.
neste momento, não falar é escolher um lado, não nos posicionarmos é escolher um lado e, portanto, parece-nos muito claro para nós que trabalhamos que garantimos o funcionamento de equipamentos, garantimos que espetáculos vão para palco, conversas, exposições acontecem, então cabe-nos também a nós tomar essa dianteira. Óbvio que isto implica uma certa disrupção, toda a gente está consciente disso mesmo, mas efetivamente as mudanças e as revoluções dificilmente se fazem de uma forma pacífica e não me parece que aquilo que aconteceu no início desta temporada, desta rentrée, como projetar uma imagem, as t-shirts que temos usado, não vou dizer diariamente, mas em quase todos os eventos públicos, em vários equipamentos e instituições do país, porque sim, é do país, não é de Lisboa. São pequenas ações, mas que dizem isto está a acontecer, nós estamos conscientes do que está a acontecer e queremos que esta mensagem continue. Não nos podemos esquecer que um genocídio está em curso, não nos podemos esquecer que há décadas de colonização e de opressão de um povo, e agora é Palestina, mas não sabemos, isto não para aqui, e temos de estar conscientes disso. E, portanto, aquilo que começou como sendo até um movimento da EGEAC, em resposta a uma coisa específica, cresceu. Não é de trabalhadoras da EGEAC, é do setor cultural, não representa nenhuma instituição, representa sim quem trabalha, quem está deste lado e que não quer ficar parado ou não quer ficar em silêncio, posicionando-se de uma forma bastante evidente perante um genocídio. Porque se a morte cala, a cultura grita e, portanto, não há cultura sem a humanidade e um genocídio não é de todo uma situação onde haja humanidade. E vou parar, que a Rita já me está a fazer sinais.